bem-vindo à Igreja Batista Alameda Princesa Isabel. Nós estamos aqui em Curitiba, Paraná, na Alameda Princesa Isabel 2192. Os nossos cultos de libertação funcionam toda sexta-feira às 20 horas. Você é nosso convidado também para o culto dos jovens, todo sábado às 18h30, jovens e adolescentes. Domingos pela manhã às 10h30, domingos à tarde e noite às 18h30 e toda terça-feira às 19h30, culto de mulheres e de homens. Essa igreja é uma bênção, querido. E você que ainda nos visitou, você precisa visitar. Amém? Feche seus olhos, você que está aqui, você que está em casa, coloque a mão no seu coração. Você que baixou essa mensagem em MP3, você que baixou ela, está assistindo ela por vídeo no YouTube. Diga assim: Senhor meu Deus. Pode ser com vontade, gente. Senhor meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, eu entrego a Ti tudo que eu sou, e eu te peço, visita a minha vida, e me ensina essa noite, a Tua palavra, me leva por caminhos de pureza, e santifica a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente. Então, estamos trabalhando os 10 mandamentos. Eu quero dizer para você uma coisa hoje aqui. É bem difícil pregar essa mensagem aqui. É bem difícil. Porque é uma área, a área da sexualidade, é uma área que, você sabe, Cazuza, o cantor que morreu, ele dizia que os heróis dele morreram de overdose. Agora, os meus heróis, que são os heróis da Bíblia, eles acabaram tombando aqui. Eles acabaram tropeçando na imoralidade. Sansão, ele tropeça na imoralidade. Jacó, ele tem 4 esposas dentro da mesma casa. Imoralidade. Abraão tem sua esposa e a própria esposa dá para ele uma outra esposa. Imoralidade. Davi se deita com Batseba. Imoralidade. Todos esses meus heróis não morreram de overdose, mas tropeçaram na imoralidade. Eu quero dizer para você que ninguém está isento disso. É uma área onde Satanás atua com muita força, a área da sexualidade. É uma área onde o inimigo, ele procura derrubar você, tirar a tua identidade, ele procura roubar de você santidade, desabilitar você para o ministério, tirar de você alegria, trazer confusão no seu casamento, trazer para a tua própria vida pessoal. Muito sofrimento, dor e muitas tragédias acontecem dentro da área da sexualidade. Então eu quero que você aquiete teu coração e ore para que Deus me dê muito amor e graça para eu tratar num terreno que normalmente machuca muito as pessoas. Dá um amém. Amém. Vamos lá. Não está funcionando não, queridão, então é você mesmo, tá? Que vai passar. Então a primeira coisa que você tem que entender quando se fala de adultério, você vê aí gasolina adulterada, você vê aquilo que é falsificado. Deus se preocupa com isso e diz: não quebrarás suas alianças ou não adulterarás. Esse é o 7º mandamento. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias, porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra. Provérbios 5, 15 a 20, fala sobre o cuidado que a gente tem que ter com essa questão de quebrar aliança, de adulterar. Provérbios 6, 32, diz que aquele que se deita com a mulher do outro, atrai sobre si dor, atrai sobre si morte. É muito perigoso isso. Por que Deus está falando para você, não adultere? Não é tadinho do meu cônjuge, tadinho da minha esposa. Não, Ele está querendo proteger você mesmo. Então, sexo, primeira coisa que você tem que entender, de onde vem isso? Quem inventou o sexo, gente? Deus que inventou. Sexo é muito bom. Posso ouvir um glória? Glória.
Sexo é bom, e o pastor, já vi esse pastor que não tem vergonha de falar de sexo. Eu não sou pastor sem vergonha, mas sexo não deve haver nenhum medo, nenhum constrangimento de falar sobre nada sobre sexo. Por quê? Porque quem criou foi Deus, e Deus os abençoou, Ele disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, e viu Deus que tudo quanto tinha feito, Deus que era muito bom. Inclusive Deus fez o que do barro? A genitália do homem e da mulher. Estrógeno, quem inventou isso? Deus. Os hormônios que te deixam a gente, por exemplo, quando a Bíblia diz fugir das paixões da juventude, ele está falando do quê? Dos teus hormônios. Há quem diga que os hormônios não são convertidos, vírgula, e não tem acesso à palavra de Deus. Então, tome cuidado, porque é uma área em que você pode tropeçar, é uma área em que você pode cair. O diabo, gente, ele odeia o sexo. Tem aquela turma que fala assim: fulana, aquela fulana não vale nada, ela é do diabo, ela tem o diabo no corpo, ela não pode ver um homem. Isso é mentira, gente. O diabo, ele odeia o sexo, porque o sexo é sagrado, e o diabo, ele quer perverter tudo que é sagrado. Deus cria homem e mulher. O diabo, ele faz o quê? Não precisa ser homem e mulher, pode ser mulher com mulher, pode ser homem com homem, pode ser homem com mulher e com homem, mulher com homem e com mulher e com mulher, e vira uma bagunça total, ele perverte. Tem a igreja de Jesus Cristo, e agora aparece a igreja de Satanás. Tem o profeta de Deus, e tem o falso profeta. Então, o diabo é doido para adulterar, para mudar, para torcer a verdade e transformar a verdade de Deus em iniquidade, inclusive o sexo. E se ensina muita bobagem por aí que não está na Escritura. Sexo é essencialmente bom, faz parte da criação de Deus, o corpo do homem e os seus órgãos são bons, não tem nada de nojento, de feio, de sujo. Só é sujo, querido, se você não lavar. Aí é sujo mesmo. Mas se você tratar direitinho, nós tivemos em Israel, você sabe que é na genitália masculina que Deus faz o quê? A aliança do prepúcio. A aliança de Deus com Israel é feita onde? No pênis do homem. Ali Deus santificou aquele lugar. Quando o povo de Israel vai no banheiro, eu vi isso em Hebrom, eu vi isso em Jerusalém, eu vi isso em Nazaré, você vai no banheiro, desce todo mundo do ônibus, né, irmão? Desce todo, aí vem tudo que é aquela homarada para o banheiro, e você encontra quem no banheiro? O judeu. A gente, que não é, nós que não somos judeus, primeiro a gente vai lá para fazer as necessidades, depois a gente lava a mão. O judeu não. Ele primeiro lava a mão, e aí tem uma canequinha assim, com 2, 3 alças, ele primeiro lava a mão, porque ele só pode tocar no lugar da aliança com pureza. Então é um lugar, querido, de pureza. Não fique pensando que é nojento, que é feio, porque não é. Porque Deus fez tudo bom. Amém até aqui, gente? Vocês estão calados assim, estão escandalizados com o assunto? Não? Normal, né? Podemos continuar? Na televisão vocês veem coisas impuras? Ou não? Não veem? Tá bom, vamos continuar. Sexo, gente, é uma ordem de Deus. É para fazer. E se unirá a sua mulher, e serão 2 numa só carne. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. O que Deus está fazendo? Está falando, é uma ordem de quê? Para ser cumprida. A sexualidade é santa. Aliás, quando o Hebreus fala sobre sexualidade, ele diz que o leito conjugal, ele deve ser sem mácula, sem impureza. O sexo é poderoso por quê, gente? Porque faz do homem e da mulher uma só carne. Ele tem uma capacidade de transformar 2 em 1. É por isso que quando a pessoa transa com um, transa com outro, transa com outro, transa com outro, ele se faz um com um com outro, um com outro, um com outro. Ele produz ali uma ligação. Por isso que é tão difícil separar aquilo que Deus une. O sexo, gente, une a pessoa.
O sexo tem um poder multiplicador. Ele multiplica a bênção, mas também multiplica a maldição. Filhos dentro do casamento, debaixo de uma estrutura de autoridade de bênção, eles crescem para a bênção. Filhos numa estrutura de casamento, fora da estrutura de casamento, eles podem crescer para a maldição. Hoje eu li uma reportagem de uma mãe que falava que criou um monstro, mãe de uma moça que foi para o Estado Islâmico, uma capa de um dos jornais hoje. Em terceiro lugar, o sexo é poderoso porque ele produz grande prazer. As terminações nervosas, tanto da genitália masculina, do clitóris, ela gera muito prazer. E é por isso, por causa do grande prazer, que o diabo tenta perverter o sexo. O sexo deve ser controlado por quê? Pelo casamento. O casamento é o meio que Deus ordenou para dirigir e regular o poder do sexo. Quando eu falo de sexo, a resposta é muito simples, é a resposta mais fácil que eu tenho. Quando que o sexo é lícito? Quando? Quando ele é feito dentro do casamento. Ponto. O resto é ilícito. Dá um amém aí, gente. Você aprendeu já. É lícito dentro do casamento. Fora do casamento, antes do casamento, além do casamento, vai trazer sofrimento. É por isso que Deus diz, não adultere. Você vai machucar os outros. Você vai se machucar. Homens, mulheres, gente de Deus, que cai na armadilha da sedução. A igreja, as pessoas tendem a correr a vítima. Tadinho dele, a moça traiu. Tadinho dela, o rapaz traiu. Mas o rapaz e a moça que traem trazem um peso de culpa e de condenação que é terrível. Terrível. E só com muita graça é que você consegue levar a um lugar de perdão. Porque é fácil você perdoar o ofensor. O difícil é você se perdoar. Por que que eu fiz isso? Por que que eu entrei nessa lorota? Por que eu caí dentro dessa armadilha? Por que que eu me maculei desse jeito? Não adulterarás. Cuidado com os teus olhos. A Bíblia, ela é machista. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, mas eu vou traduzir aqui, não cobice o cônjuge, o rapaz casado, não cobice. Não cobice. O sexo seguro, ele é feito dentro do casamento. E quem é casado deve viver uma vida sexualmente abundante. Essa é uma palavra que eu recebi no meu primeira aula do seminário teológico. Primeira aula, o professor Ed Renikiewicz era meu professor. Foi a primeira coisa, assim, ele deu um monte de conselho e falou para a gente assim no final. Eu fiquei muito aleluiado. Ele falou assim, tem uma vida sexualmente abundante com a tua esposa. Eu sozinho gritei, aleluia! E fiquei envergonhado, porque ninguém mais, aquele povo que acha que isso é pecado, você viver uma vida de prazer com o seu cônjuge. Antes do casamento, qual o papel do sexo antes do casamento? Não há nenhum papel. Não serve para nada. Antes do casamento, o sexo sem casamento é um casamento ruim. Se você fizer sexo antes do casamento, você vai estar vivendo um casamento ruim. Um casamento desestruturado. Um casamento sem bênção de Deus. Um casamento que atrai sobre si tristeza, ciúme, insegurança. Sexo, querido, já inicia o casamento. Você já reparou que na Bíblia não tem nenhuma reunião para casar? Chama lá o pastor para casar, procura na Bíblia. Um pastor fazendo casamento, um padre fazendo casamento. Procura. Bodas de Caná, está lá Jesus. Nem Jesus foi chamado só para quê? Para multiplicar o vinho. Porque o vinho tinha acabado e o povo falou que com boca seca não dá. Agora, o casamento, ele é feito aonde, gente? Na cama. E pastor, mas agora que o senhor me avisou isso, eu me deitei com 418. Parabéns. Você se casou 418 vezes. Já casou. Jesus encontra com a mulher samaritana, fala assim, vai lá e chama teu marido. Fala assim, não tenho. É verdade, você teve 5, você tem, não é teu mais. Teu amante. O sexo, ele é o que te casa. O casamento, pastor vem, faz a bênção das alianças, prega um sermão bonito, dá uns bons conselhos.
Mas o sexo é que celebra a aliança. Entenda isso, querido. O que celebra a tua aliança é a sexualidade. Pastor, mas foi só sexo. Era uma prostituta. Não é não, querido. Sexo é tudo. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, porque serão os dois uma só carne. Casou com ela também. Por que Deus diz não adulterarás? Porque o sexo tem função. Qual é a função do sexo no casamento? Número 1, relacionamento. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom não. Casamento sem sexo é casamento sem romance. E casamento sem romance, gente, é casamento sem aliança. E casamento sem aliança está morrendo. Tem que ser cultivado. O homem, querido, os homens, olhem para mim, os homens casados. Mulher gosta de homem cheiroso. Pelo amor de Deus, tome banho. Precisa, pastor. Ah, não, estou com fogo. Primeiro banho, depois acende o fogo. Você precisa se vestir. Tem aquele rapaz que está com aquela cueca, você sabe, com aquela mancha de xixi do lado esquerdo. Troca isso, rapaz. A moça dorme com a camiseta das últimas eleições, Beto Richa. Vote em Dilma. Vote no Lula. Como é que você quer que o rapaz fique foguento, minha irmã? Não tem jeito. E ela com a camisa do barbudo. Você está rindo, né? Número 2, sexo. Ele produz unificação, os dois são uma só carne. Há um poder. Depois que o relacionamento sexual se cumpre, há uma ligação, uma unidade, você é uma só carne. Número 3, recreação. Aliás, se você acha que não tem recreação, leia o livro de Cantares. Eles se provam, eles se beijam, eles se cheiram, ele derrama vinho no umbigo da moça, ela chama ele de romã, ela chama meus cachos de uva. Você deve estar provando a moça inteira. É para recreação mesmo. Eu estou vendo assim um monte de gente muito envergonhada aqui. Pô, eu não estou entendendo, gente. Estou falando... Isso é para ser ensinado na igreja, gente. Se a gente não ensina aqui, se você sabe quem ensina sexo na minha casa? Eu. Ensino para minha filha, ensino para o meu filho. Porque se você não ensinar o sexo com santidade, com pureza, a escola vai dizer assim, não, mete uma camisinha aí, vai fundo, vai com qualquer um, vai com qualquer uma. É isso que vai trazer impureza para ele. Vou contar aqui a história do meu filho, aqui, porque ele está aqui, eu posso contar. Arthurzinho pequenininho. Dei uma Bíblia dessa que você vai comprar ali com a Marcinha. E aí tinha uma história de Jacó, você sabe, já falei, Jacó teve 4 esposas. Ele olhou, 4 esposas. Aí ele veio para mim, pai, quando eu crescer, eu posso ter 4 esposas? Uma loura, uma morena, uma ruiva. Eu falei, filho, baixa o short que o pai quer ver uma coisa. Quantos pintos você tem? Eu disse 1. Então é uma só. E se eu tivesse 4? Se tivesse 4 pintos, aí tudo bem, mas só tem um só. Recreação. Número 4 e último, procriação é para multiplicação. São as funções do sexo, relacionamento, unificação, recreação e procriação. E o sexo fora do casamento? Judá e Tamar. Judá se prostitui com Tamar, perde o ministério. Um homem da tribo de Judá, uma das tribos mais impressionantes da tribo de Israel, Sansão, que ganha tudo que é tipo de luta, mas ele não pode ver um rabo de saia. E ele termina como? Girando um moinho cego. Ele termina sem propósito na vida dele. Já viu gente andando sem propósito? Já viu isso? É gente que cai nessa armadilha. Sodoma, uma região onde a sensualidade transformou o desejo sexual em abuso sexual. Aminon e Tamar, filhos de Davi. Eles estão apaixonados, é a história de ficar. Eles ficam uma noite e eles se odeiam.
Já viu gente que você já se relacionou que você não aguenta olhar para a cara do sujeito? Não aguenta olhar para a cara da mãe? Ih, fulano está aqui, vou embora. Fulana está aqui, eu não quero olhar para a cara dela. Fulana para mim morreu, tratamos disso na semana passada. Davi e Batseba. A tristeza do adultério duplo. Sexo é sagrado. E é por isso que ele pode ser pervertido. A sensualidade, gente, é um espírito. Olhe para mim aqui agora. Sensualidade é espiritual. Entenda o que eu vou dizer para você. Te captura, cativa as tuas emoções, cega você. A sensualidade te emburrece. Tem gente que cai na armadilha da sensualidade e fica tão estúpido, tão burro, que larga a família, que larga o marido, que larga a esposa, que larga o trabalho e entra num cativeiro que não consegue mais sair. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram a inteligência, fica burro. Burro. Você não está vendo o que você está fazendo? Não está. Ficou burro. O meu povo consulta a madeira, sua vara lhe responde, porque o espírito de sensualidade os engana e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Oséias 4:11. Consequências da sensualidade, gente. Tropeçar nos princípios de Deus. Gente que cai na sensualidade, esquece dos princípios. Esquece dos conceitos, atrai sobre a sua vida tristeza, agir irresponsavelmente, inconsequentemente, fazer a obra de Deus relaxadamente, abandonar o chamado, cegar o entendimento, induzindo a fazer escolhas moralmente suicidas, espiritualmente suicidas também. Causar espiritualmente na alma das pessoas o mesmo descontrole que o álcool causa na razão humana. Já viu gente bêbada? De pilequinho, já viu isso? Ele perdeu o controle. Por que ele perdeu o controle? Porque a sensualidade enganou ele. E ele só vai perceber isso quando ele está dentro da jaula e fala: o que eu fiz com o meu casamento? O que eu fiz com a minha família? O que eu fiz com o meu cônjuge? O que eu fiz com meus filhos? É isso que a sensualidade faz. É para aí que o adultério te leva. É um espírito demoníaco que faz com que você se torne voluntariamente ignorante. Eu conheço pastores, não é um só não, são dois, que caíram. Essa é uma área de adultério, gente, que toca muito na liderança da igreja. Você tem que orar pelo seu pastor. O teu pastor, ele vai ser tentado naquilo que ele prega. A Bíblia diz: maldito é aquele que é condenado naquilo que aprova. Você tem que orar por ele. Nós temos histórias de pastores. Quando eu me converti, tinha um pastor assim, que ele era um ícone na liderança evangélica nacional, gente. Eu li todos os livros daquele camarada. E foi aqui que ele caiu. E ele voluntariamente se tornou irracional, ignorante, não amou a correção. O princípio da maturidade cristã é você amar a correção. O pastor Marco fala assim: pastor Lobo, tem um negócio errado na tua vida, você precisa se consertar. A maturidade faz você amar o quê? Quando alguém chega e diz assim: se conserte. Desprezar o juízo de Deus, o homem que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Você fala, você prega, entra por aqui e sai por aqui. Atender a apelos sentimentais em detrimento de princípios, promessas divinas, valores e verdades espirituais. Se estou falando aqui com você, sabe o que? Sobre vida eterna, querido. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. É isso que diz a Bíblia. Entra por aqui e sai por aqui. Ele foi capturado por quem? Por uma sensualidade demoníaca. Fazer barganha de maneira sutil, desencadeando o processo de rebelião. Não sabeis que os justos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 6, está botando todo mundo dentro do mesmo saco.
o pessoal do mensalão, o pessoal do petrolão, o pessoal que vive uma vida sexual perdida na sua identidade, sodomitas, efeminados, ladrões, idólatras. Ah, eu não sou idólatra que nem aquele povo lá que fica adorando o ídolo, mas está aqui, ó, é adúltero. Querido, olha para mim aqui. E você que está ouvindo isso pela mensagem, pela internet, e você que está assistindo pelo vídeo, se arrependa, querido, há tempo. Volte para o seu cônjuge, volte para a santidade. Você precisa terminar com esse relacionamento adúltero antes do pôr do sol. Não faça barganha com Deus. A consequência do capricho sensual, porventura porá alguém fogo no seu peito sem que suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queimem os pés? Assim ficará o que entrar a mulher do seu próximo. Não será inocente todo aquele que a tocar. Pensa numa pessoa que recebe sobre si um juízo, e o juízo com uma condenação. Existem muitas histórias de gente que vence e de gente que perde por adultério. Uma delas é de Herodes, um rei, dos tempos de João Batista e Jesus, fraco, volúvel e permissivo. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dentre os mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela, estava em adultério. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, guardava-o com segurança e fazia muitas coisas atendendo e de boa mente o ouvia. Marcos 6, 16 a 20 diz que Herodes, o adúltero, ficou ouvindo o maior pregador da época, que era João Batista. João Batista era o cara, voz do que clama no deserto. As multidões vinham ouvir ele e se arrependiam, e eram batizados no Jordão, e ele os exortava, e ele trazia eles ao lugar de arrependimento. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Ele preparou o caminho do Senhor. É um homem extraordinário. Jesus diz dos nascidos de mulher: ninguém é maior do que João Batista. Mas o espírito de sensualidade e de adultério tocou esse homem. Ele o encarcerou, mas tratava ele bem. Herodes temia João, era um homem justo, guardava-o com segurança, fazia muitas coisas, atendia-o e de boa mente o ouvia. É gente que vem para a igreja, que ouve bons pregadores, que ouve boas mensagens, mas não muda o coração. Esse homem é um homem que depois de cair nesse engano, ele fica com medo. Porém, ouvindo isso, disse: é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Falava isso porque ele era amiguinho da fé. Herodes temia João. Gente que fala assim: eu gosto daquele pastor, eu gosto daquela igreja, eu gosto daquela mensagem, mas que não muda de vida. Isso é sério, gente. Temor humano, mas aparência a qualquer preço. É um homem muito ético. Olha o que ele faz. O rei entristeceu-se muito. Herodias dança para Herodes, uma dança muito sensual. Não sei se era uma dessas danças de odalisca, a Bíblia não diz, mas diz que ela dança, e ele fala: tudo que você pedir, até metade do meu reino eu vou te dar. Você imagina como ela capturou, como ela aprisionou o coração desse camarada, até metade. Agora, para alguém que já tem tudo, a moça vivia no palácio, era rica, ela vai consultar a mãe fala assim: quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis lhe negar. Não tanto pelo que eu falei, mas aparência é tudo. O que vão dizer de mim? O que vão falar de mim? Eu prometi matar. Olha o que o adultério faz. O homem e a mulher fazem promessas para amante. E esquece da promessa que havia feito a mulher da sua mocidade. O adúltero faz uma promessa de amar a outra, o outro.
esquece do seu filho, esquece da sua esposa. Isso é sério, gente. Isso atrai juízo. Tiago diz, ó geração perversa e adúltera. Esse texto, gente, preparou o caminho. Nós lemos esse livro toda semana passada. Ó geração perversa e adúltera. Vocês pedem um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado, senão o do profeta Jonas. Gente que diz que crê, mas não muda de vida. O rei, pois, enviou logo um soldado da sua guarda com ordem de trazer a cabeça de João. Então ele foi e o degolou no cárcere e trouxe a cabeça num prato e a deu à jovem, e a jovem deu à sua mãe. Gente que atrai a morte. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. O adultério traz para a sua vida espírito de morte. Traz sim, gente. Não só o teu casamento morre, não só a relação com os teus filhos morre, não só você fica reprovado diante da sua família, não só você fica reprovado diante do seu trabalho. Dentro de você, a morte toma lugar. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe com ele seus servos e todo Israel, porém Davi ficou em Jerusalém. Queridos, preste atenção, a gente não pode abaixar a guarda, não. Por quê? Porque mente vazia é a oficina do diabo. Além disso, aprenderam também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando que não convém. Quero, pois, que as moças se casem, gerem filhos, governem a casa, e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Ele está falando, sabe de quê, gente? De adultério. Pega o texto de Timóteo que você vai entender. Mente vazia, não está na Bíblia, mas devia ter um Salmo 151, para todas essas sabedorias, né, que não estão na Bíblia, mas mente vazia é a oficina do cão. Está fazendo nada, vai ler a Bíblia. Está fazendo nada, vai orar. Está fazendo, pastor, eu estou com um calor, uma fogueira debaixo de mim. Meu irmão, toma um banho frio, vai correr no Parque Barigui. Vai lá, descarrega essa energia, meu irmão, minha irmã. Número 2, a mente vazia hospeda maus pensamentos. E aconteceu numa tarde, Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço, ele dá preguiça, aquele casão, aquele apartamento, ele vai no seu terraço, e ele olha quem? A vizinha dele, que era, gente, Batseba, era a garota da capa. Não pensa que o diabo não vai mandar para você um tribufu, não, meu irmão. Viu? Vai mandar a gata, aquela mulher estonteante. Você fala, gente, quem é? Você está no Facebook dela e pesquisa e procura as fotos dela e fala, Deus de Israel, isso é um presente do alto, essa moça foi feita num torno. Deus caprichou, quem é? Aí você entra lá casada. Mulher de Urias, teu servo. Ou seja, também não está na Bíblia, mas devia estar nesse Salmo 151. Mulher casada, Davi, tem gosto de chumbo. Sai fora. Mas aí o que ele faz? Opa! Ele andava passeando no terraço da casa e viu do terraço uma mulher que estava se lavando. E esta mulher era muito formosa à vista. Você entendeu? Irmã, você entendeu, irmã? Você, moça casada, você tem que se proteger, para proteger também teu casamento. Você, rapaz, olhou, diz que o pecado, não é você olhar a primeira vez, é olhar a segunda. Eu tenho um amigo meu que fala assim, não, então por isso que eu olho uma vez e não tiro mais o olho. É o que você abriga no coração, é aquilo que você sonha de soltar os cabelos, e aí abrir os botões. Então você gera no coração uma vontade, então, querida, por isso que a Bíblia diz, olha, viva uma vida, fique saciado com a sua esposa, com seu esposo. Ó Jerusalém,
Lave o mal do seu coração para que seja salva. Até quando você vai acolher projetos malignos no íntimo? Jeremias 4 diz o quê? Que antes de Eva tomar do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela pensou, ela imaginou que o fruto era bom, que o fruto podia dar entendimento, antes de você pecar, o pecado não é assim, você desconstrói, você retira as proteções. Gente, o que tem hoje no nosso país, o país mergulhado na sensualidade, na imoralidade, em festas que promovem uma sexualidade absolutamente pervertida. E eu falo da pornografia, assim, com muita tranquilidade, porque a pornografia é a representação da nudez e do comportamento sexual com o objetivo de produzir excitamento sexual. O problema da pornografia é que ela vicia tanto quanto o crack. A vicia tanto quanto a bebida alcoólica para alguma. Mas tem gente que fala assim, para mim não tem valor nenhum isso aí. Mas tem gente que fica aprisionado. Existe um livro chamado Homens Além do Churrasco e do Futebol. Ele traz uma pesquisa científica que diz que 50% dos homens dentro da igreja são aprisionados em pornografia. Em algum grau, são aprisionados em pornografia. O vício é o conjunto de hábitos pecaminosos, de pensamentos e ações que se transformam em um estilo de vida. É isso que a pornografia faz. Ela vicia, se torna um hábito na vida da pessoa. Sequelas da pornografia, insensibilidade para com as perversões sexuais, fazem parecer coisas cotidianas. Não, isso aí não é nada a ver. Coisa cotidiana e rotineira. A esposa começa a pedir para o marido coisas, o marido começa a pedir para a esposa aberrações. Comparação injusta entre o corpo do nosso cônjuge e aquele dos modelos apresentados, provocando impotência e desinteresse sexual dentro do casamento. Fora o Photoshop. Você sabe que é mentira. Mentira. É mentira. Então a pornografia produz o quê? Um quadro mentiroso. Traz o hábito da masturbação que se alimenta da pornografia. A pornografia é a matéria-prima do quê? Da masturbação. Pastor, ele não me procura mais. Número 1, pode procurar isso aí, ó, pornografia. Número 2, adultério. Número 3, homossexualidade. Número 4, aí sim, impotência sexual. Mas para o número 4 tem como resolver, querido. Tem médico, tem um tal do Boston Medical Groups, de vez em quando aparece na televisão. Tem um comprimidinho azul chamado Viagra. Meu irmão, agora, para o resto, o problema é imoralidade. Aí só arrependimento. Só arrependimento. Outras sequelas da pornografia. Angústia relacionada à progressão em busca de pornografia mais pesada. Começa com a pornografia de romance e vira pornografia pesada. Masturbação frequente com pouca satisfação. Aumento da disfunção erétil mesmo com pornô mais pesado. Gastos mórbidos de pornô que não refletem sua orientação sexual. Aumento nos casos de gravidez de adolescente, violência sexual e abuso infantil. Preste atenção. Nos casos de abuso infantil, nos casos de pedofilia, isso é pesquisa científica, 94% dos abusadores, na cabeça deles, eles resolvem buscar pornografia infantil. E é crime. E é crime. Todo vício, ele sempre vai começar com pouco. Mas a pornografia, ela funcionou, porque foi isso que Davi viu. Davi olha para a moça e fica sonhando com ela. E ele fala o seguinte, não tem nada a ver. Eu vou só chamar ela para bater um papo. Eu vou convidar ela para ir ali no Madeiro, para comer um sanduíche comigo. Eu vou convidar ela para vir aqui em casa, a gente come uma pizza. Qual o problema? O problema é que ela é casada. E você também, Davi. O problema é que se você cair nessa história, Davi, ainda que seja crente segundo o coração de Deus, você vai receber o quê? Consequências. Olhe para mim, querido. Toda lei traz consigo uma maldição. Toda obediência à lei traz consigo uma bênção. Não adianta. É uma bomba relógio que você está ativando. Ela vai explodir lá na frente. Você está entendendo, querido? Você não queria ter vindo hoje no culto, não? E essa palavra te cura, sabia? Está pensando que você vai sair daqui doente? Jesus veio para curar. Fica tranquilo.
Estou só assim alertando para você não cair nessa armadilha. Mas se você já caiu e está aqui, e está me ouvindo e está me vendo, Jesus tem, não é nem remédio, ele tem a cura. Remédio só remedia, ele tem a cura. Calma, calma. Mentiras da pornografia. Mulheres são inferiores ao ser humano. Playboy é a coelhinha da Playboy. É um bichinho. Não é bem um ser humano. É um animalzinho fofinho. Mulheres são propriedades. Já viu isso? Eu nunca mais fui nesse negócio, há muitos anos. Mas lá em São Paulo tinha um tal do salão do automóvel. Aí um carro bonito, é uma mulher mais bonita ainda no carro. E o cara falava assim, compre um e leve dois. Você já viu isso? Em Belezeita ou Tabajara, você compra esse carro e a moça vem, traga o seu amor de volta em 3 dias. Aí está o cara naquele carrão lindo, não é isso? Mulher não é coisa. Mulheres não são propriedades. O valor da mulher depende do seu corpo ou do homem. Mulheres gostam de ser estupradas. É isso que a pornografia diz. Criancinhas deveriam fazer sexo. Sexo ilegal é divertido. É isso a mentira da pornografia. É isso aí, ó. É isso que você está comprando, gastando dinheiro, investindo dinheiro. Agora, como é que eu me escapo disso? Eu vou pedir só mais 5 minutos para vocês. A morte e a destruição são insaciáveis. Como insaciáveis são os olhos do homem. Fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. O que você tem que fazer, querido? Você tem que eliminar das tuas páginas da internet. Você tem que jogar isso fora. Você vai ter que jogar pesado. Jesus disse, teus olhos escandalizam, arranca eles fora. Não quero vir semana que vem uma igreja de caolhos aqui. Não é isso que Jesus falou. Por quê? Porque é melhor você entrar com um olho só no reino de Deus do que com o teu corpo todo você ser lançado no inferno. E Jesus apela para o inferno. É ele que está falando de inferno, não sou eu não. Ele está dizendo que vai doer. Já tomou assim uma dedada no olho? Já tomou? Eu já tomei uma vez uma bolada no olho. Jogando futebol de salão, a bola era menorzinha, parecia uma pedra aquela bola. Eu estava conversando com alguém na trave, de repente alguém gritou assim, Juninho, meu nome é Júnior, tá? Oswaldo Costa Lobo Júnior. Juninho, quando eu virei a bola, pá, no olho. Gente, é horrível, gente, dói. Arrancar o olho dói. Jogar um computador fora, dói. Apagar os teus rastros, os teus favoritos, dói. Você vai ter que fazer o que com a tua vida, gente? Vai doer. Vai doer. Desviar os olhos. Ignorar a advertência do pecado, gente, traz sofrimento. Número 2, confessar os pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pastor, é um negócio complicado porque é um pecado secreto. A pornografia é um pecado secreto. Davi, ele conviveu com esse pecado secreto por muito tempo e Deus foi lá para quê? Para libertar ele com Natã. O que ele vai pensar de mim? Nada, ele vai pensar que você quer se livrar do pecado. Confissão. Não só desviar os olhos, mas confissão. Número 3, saciar-se no sagrado. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Televisão, depois de algumas horas, gente, não presta. Ou então você vai lá e vai proibir alguns canais, que você mesmo vai lá, deixa que eu resolvo para você, eu vou lá, eu digito qualquer senha para você e você não vai ver mais isso. Você resolve isso de alguma maneira simples. Uma delas é fazer um acordo com Deus de você não entrar em alguns canais de televisão. Sacie-se no sagrado. 4, fuge. Fuja. Foge também das paixões da mocidade. Olha para mim aqui agora. Olha para mim aqui agora. Pastor Cote ensinou para a gente isso esse ano passado. A maneira como você reage fugindo. Quanto mais velocidade você tem para fugir, mais fácil é fugir da tentação. Se você ficar dando bola para a tentação, você cai. Cai mesmo. Tentação não se enfrenta, se foge. Você não vai ver nenhuma palavra na Bíblia para você enfrentar a tentação. Fugir das paixões, foge das tentações, corre, sai correndo, sai. Não quero saber, não quero estar amarrado, acorrentado, destruído, queimado no fogo. Eu não quero isso comigo. Fugir.
Endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Vamos encerrar. Fique em pé. Ninguém vai vir aqui à frente hoje. Só o Ministério de Louvor, se quiser tocar uma música aqui, pode vir. Você vai ficar no seu lugar aí. Olha para mim aqui. Eu acho assim, não vou dizer que é impossível, mas acho muito difícil a um cristão sério, gente séria de Deus, que não tenha tropeçado, que não tenha olhado, que não tenha visto, que não tenha cobiçado. Eu não fiz nada, pastor, nem toquei, mas eu abriguei no coração. Jesus diz em Mateus capítulo 5, ouviste o que foi dito aos antigos: não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção adulterou no coração. Eu vou pedir para você abaixar a tua cabeça agora. A gente vem de uma história, muitos de vocês vêm de um segundo casamento, de um terceiro casamento. Muita gente deveria ter ouvido essa mensagem quando era jovem. Muita gente deveria ter ouvido essa mensagem dentro da igreja e não ouviu. Muita gente aprisionado naquilo que Satanás sabe fazer melhor, na culpa. Mas eu não quero que você saia daqui culpado. O diabo quer te apedrejar. Igreja de evangélico, de crente, sujeito pode bater na mulher, pode passar cheque sem fundo, pode dar calote no imposto, pode guardar amargura, pode guardar culpa, pode ter ódio, mas se ele cair em pecado sexual, ele está frito. Mas não tem diferença, querido. Todo mundo quer apedrejar você, porque teu casamento naufragou. Todo mundo quer apedrejar você, porque tua vida sexual não deu certo. Todo mundo, é que nem aqueles fariseus que levaram a mulher adúltera para apedrejar. A palavra de Deus é: ninguém aqui é flor que se cheire. Pode apedrejar, mas vai atirar a primeira pedra quem não tem pecado. Jesus não falou que todo mundo era adúltero, ele falou que todo mundo era pecador. Todo mundo aqui é farinha do mesmo saco. Eu vou dar uma palavra para você, que eu quero que essa palavra você guarde. Guarde essa palavra. Jesus não te condena, querido. Onde estão os teus acusadores? Vai e não peques mais. Conserta a tua vida. Não dê brecha para Satanás. Não abrigue no teu coração um desejo que vai levar você para o pecado. Deus, Ele veio para perdão dos pecados. Eu vou repetir para você. Jesus foi sacrificado. Jesus foi imolado. Jesus, Ele morreu na cruz para perdão dos pecados. Eu sei que quem é ferido nessa área, eu sei que quem é machucado nessa área, foi traído, que foi traída, guarda sequelas, eu sei disso. Eu não vou ser tolo aqui. Mas eu vou dizer uma coisa para você: perdoe. Perdoe. Todos nós traímos a Deus. Querido, todos nós somos traidores. Apóstolo Paulo fala algo que nenhum dos evangelistas falam quando fala sobre ceia. Ele fala assim: porque na noite em que Jesus foi traído, tendo tomado o pão e o cálice, o repartiu. Aquela noite todo mundo fala que Judas traiu, mas todo mundo traiu. Todo mundo fugiu. E ainda assim, todos eles foram restaurados, a não ser aquele chamado de filho da perdição. Eu não quero que você saia daqui com peso. Eu quero sair daqui com alerta. Não caiu nesse buraco, não caia nunca. Caiu nesse buraco, saia dele.
Se você precisa perdoar, perdoe. E se você precisa se perdoar, você tem que se perdoar também. Não atraia para a sua vida e para a sua história mais dor do que o inimigo quer colocar. Amém, queridos? Pastor Marco, ora por todos nós aqui. Senhor Jesus, nós te pedimos perdão nessa noite, Pai, por todas as vezes que nós te ofendemos e que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus com atitudes e pensamentos que ofenderam ao Senhor. Nós sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é casa de Deus, é morada do Pai. E hoje nós olhamos para o Senhor e sabemos que o sangue de Jesus purifica a nossa consciência das obras mortas. Por isso nós temos diante do Senhor, ainda que tenhamos errado, por causa do sangue de Jesus, uma boa consciência. Senhor, hoje nós vamos voltar para nossas casas com a consciência limpa pelo sangue de Jesus. E também vamos voltar para nossas casas com uma convicção forte no nosso coração, que nunca mais cometeremos este pecado, porque nós te amamos, Senhor, porque nós te amamos mais do que tudo isso. Obrigado porque o Senhor sempre nos faz voltar para casa bem. O Senhor sempre faz isso. Mas eu peço ao Senhor que nos ajude a nos manter bem, a nos mantermos fiéis. Pai, aqui está a tua igreja. Cura, Pai, todas as feridas. Se tem casais aqui que passaram por isso, eu repreendo todo o espírito de confusão e de lembranças inconvenientes. Mas eu declaro que eles olharão um para o outro e vão dizer: graças a Deus estamos juntos. E o Senhor está conosco, abençoando a nossa casa. E os solteiros que já fizeram isso, eles vão dizer: graças a Deus o sangue de Jesus me limpou. Amém. E eu só vou fazer isso de novo depois do casamento, para estar na bênção do Senhor. É assim que vamos para casa hoje, cheios de alegria, porque naquela cruz toda a nossa dívida foi cancelada. Recebe a nossa oração e adoração em nome de Jesus. Amém.